Olá pessoal, bom dia, espero que esteja todo mundo bem. Vamos dar continuidade, à aula da nossa semana, tá? Hoje nós vamos falar sobre quadrilátero, gente. O que vem ser um quadrilátero? Quadriláteros são os polígonos que possuem o quê? 4 lados, como você pode ver nessa figura aqui, e 4 ângulos. Ou seja, todo quadrilátero ele vai ter 4 lados e 4 ângulos, certo? Os quadriláteros, gente, ele pode vir de duas maneiras. O quadrilátero, ele pode ser um trapézio. Ou ele também pode ser um paralelogramo. Certo? Agora nós vamos falar exclusivamente do trapézio. O que vem ser o trapézio? O trapézio, ele é aquele quadrilátero que possui dois lados opostos e não paralelos, tá? Então a gente sempre vai ter o quê? Um par de lado oposto não paralelo ou dois lados opostos não paralelos, tá? Então aqui, olha, nós temos o nosso trapézio e temos os lados AD, BC, AB, DC. Esse aqui é o nosso trapézio, certo? Então, o trapézio normalmente ele tem base menor, base maior e temos os lados não paralelos, certo? A base maior e a base menor, eles são paralelos, que eu coloquei aqui. Essas duas barrinhas aqui deitadinhas, ela quer dizer que isso aqui significa paralela. Então, toda vez que você vê essas duas barrinhas, eu estou dizendo que eu estou indicando que esses segmentos aqui, eles são paralelos. Porque, olha, eles não se cruzam, tá? E esses dois lados são os dois lados não paralelos, certo? O AB e o DC, eles não são paralelos. Por quê? Porque eles não estão na mesma direção. Para ser paralelo, os dois tinham que estar assim ou assim. Como eles estão assim, a gente chama ele aqui, olha, de lados não paralelos, tá? Então, o trapézio, ele pode vir de três maneiras que a gente vai ver agora. O trapézio, ele pode ser um trapézio isósceles. O que vem ser um trapézio isósceles? O trapézio isósceles é aquele trapézio que vai ter os dois lados não paralelos com a mesma medida, certo? Esses dois lados aqui, eles são não paralelos e têm a mesma medida, tá bom? O trapézio escaleno. O que vem ser o trapézio escaleno? O trapézio escaleno é aquele trapézio que vai ter os seus lados não paralelos com medidas diferentes, né? Então vamos lá. Trapézio isósceles. Lados não paralelos com a mesma medida. Trapézio escaleno. Lados não paralelos com medidas diferentes. Em alguns livros, essa palavra mesma medida e medida diferente, mesma medida e medida diferente, ele pode vir utilizando o seguinte termo: congruente e não congruente, tá? Então essa é a diferença entre o trapézio isósceles e o trapézio escaleno.
Qual é a diferença entre o trapézio isósceles e o trapézio escaleno? O trapézio isósceles, eles possuem os lados não paralelos com a mesma medida. O trapézio escaleno, eles possuem os lados não paralelos com medidas diferentes. Essa é a diferença de um para o outro. E nós temos a terceira classificação dos trapézios, o trapézio retângulo. O que vem ser o trapézio retângulo? O trapézio retângulo é aquele trapézio que possui dois ângulos internos igual a 90 graus, certo? Ou seja, ele possui dois ângulos retos. Então, definição do trapézio retangular, a gente pode dizer que é aquele trapézio que possui dois ângulos internos de 90 graus, ou seja, dois ângulos retos, tá? E nós temos o paralelogramo. O que vem ser o paralelogramo? O paralelogramo, ele é um outro tipo de quadrilátero. Ele é aquele quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos e congruentes. No caso aqui, são dois pares. Esqueci de colocar aqui. Dois pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Quando se fala em par, gente, eu estou falando de dois. Então significa o quê? Que vamos ter dois lados opostos, ó. Esse lado é oposto a esse. Então, ó, eles estão na mesma direção. Então a gente diz que eles são paralelos. Esse lado é oposto a esse. Eles não estão se cruzando, né? Mas eles estão o quê? Na mesma direção. Então, na mesma posição. Então eu digo que o quê? Que esses dois lados eles são opostos. Porém, esses dois pares de lados opostos, eles vão ser o quê? Congruentes. Eles vão ter que ter a mesma medida. Tá? Então, os paralelogramos, o nome já está dizendo paralelo. O próprio nome já está dizendo que vai ser tudo paralelo. Então, os paralelogramos, eles podem vir de três maneiras. Eles podem ser um quadrado, um retângulo e um losango. A diferença deles, de um para o outro, quando se fala em quadrado, o quadrado ele vai ter duas características, certo? O quadrado ele vai ter 4 ângulos retos, certo? E 4 lados iguais. Ou seja, todos os lados ele vai ter a mesma medida. Então, toda vez que falar de quadrado, o quadrado ele vai ter 4 ângulos retos, certo? E 4 lados iguais. Ele tem essas duas características aqui, tá? Então, para ser o quadrado, ele tem que ter uma dessas características aqui, certo? Ele vai ter essas duas características para ser quadrado. Agora, para ele ser retângulo, ele vai ter 4 ângulos retos. Certo? Repetindo aqui. Para ser quadrado, ele vai ter 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Então, a gente pode dizer o quê? Os lados paralelos aqui, olha. MO, NP são paralelos entre eles. OP, MN são paralelos entre eles. Esse lado é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse. E todos esses lados eles têm a mesma medida. Certo? E eles têm o quê? 4 ângulos retos. Agora o retângulo, ele vai ter o quê? Apenas 4 ângulos retos. Certo? Então aqui temos dois pares de lados opostos e paralelos. Congruentes com a mesma medida. Esse lado é paralelo com esse. E tem a mesma medida.
esse lado é paralelo com esse e tem a mesma medida, tá? A diferença daqui para cá é que aqui ele vai ter só os 4 ângulos retos. Aqui não. Além dos 4 ângulos retos que caracteriza o quadrado, ele tem o quê? Os 4 lados iguais. Beleza? Agora aqui no losango, pessoal, para ser losango, ele só precisa o quê? Ter os 4 lados iguais, certo? Os lados paralelos aqui é quem? MN com OP, MP com NO, beleza? Então agora olha só, observe só o negócio aqui, olha. Isso aqui é muito importante e às vezes difícil de entender, tá? Existe uma pequena observação que a gente tem que fazer, é a seguinte. Ele diz o quê? Que todo quadrado é retângulo, né? Depois ele vem já distorcendo tudo isso que ele falou. Mas ele diz o quê? Que o retângulo, ele não é quadrado. Como assim? Todo quadrado é retângulo? Porque eu não posso dizer que todo retângulo é quadrado. Pela seguinte forma, gente. Para ser quadrado, ele tem que ter os 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. Ele tem que ter essas duas características, certo? Para ser retângulo, ele só precisa ter os 4 ângulos retos. Então eu posso dizer o quê? Que todo retângulo é o quê? Não é quadrado. Mas eu posso dizer que todo quadrado ele é retângulo. Por quê? Porque o quadrado ele tem a característica do retângulo, que é o quê? Os 4 ângulos retos, certo? Se eu tenho um quadrado e o quadrado ele tem os 4 ângulos retos, ele pode ser retângulo. Mas eu não posso dizer que o retângulo, que todo retângulo é quadrado. Por quê? Para ele ser quadrado, ele tem que ter os 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. Ah, aí depois ele pegou e falou, sabe o quê? Que todo quadrado é losango. O que ele está dizendo do losango? Que ele tem 4 lados iguais. O quadrado, gente, ele não tem 4 lados iguais? Tem. Mas ele não pode dizer o quê? Que todo o quê? Losango, ele é quadrado, certo? Para ele, para o losango ser quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Mas o losango, ele só tem os 4 lados iguais. Então, a gente não pode dizer que todo losango é quadrado, certo? Essa é a pequena diferença. Isso aí que a gente tem que pegar e ficar atento. Repetindo, para ser quadrado, ele tem que ter essas duas características. Se não tiver essas duas características, não pode ser quadrado. Tá? Eu não posso dizer que todo losango é quadrado e não posso dizer que todo retângulo ele é quadrado. Por quê? Para o losango, para o retângulo ser quadrado, ele tem que ter as duas características do quadrado. Certo? Mas eu posso dizer o quê? Que todo quadrado é retângulo. Por quê? O quadrado ele tem a característica do retângulo, os 4 ângulos retos. Mas eu também posso dizer o quê? Que todo quadrado ele é losango. Por quê? O losango ele tem o quê? Os 4 lados iguais. Certo? E o quadrado ele tem essa característica de 4 lados iguais. Mas não posso dizer que todo losango é quadrado. Por quê? Aí eu estou afirmando para você que esta figura é igual a essa, mas não é. Esta figura só tem os 4 lados iguais. Esta figura ela tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos, certo? Mas aí eu posso dizer que esta figura pode ser essa, porque nesta figura ele não está dizendo o formato da figura, ele só está dizendo que para ser losango tem que ter 4 lados iguais. Só isso. Certo? Mas aqui, ó, o quadrado tem 4 lados iguais. Então eu posso dizer que todo... Eu posso dizer o quê? Que todo quadrado é losango. Tá? Mesma coisa aqui no retângulo. Eu posso dizer o quê? Que todo quadrado é retângulo. Por quê? O quadrado ele tem os 4 ângulos retos. No retângulo ele está dizendo, para ser retângulo tem que ter 4 ângulos retos. Tá?
Então eu posso dizer que esse pode ser esse. Mas não posso dizer que todo esse é esse. Esse é esse. Mas não posso dizer que esse é esse. É um pouquinho complicado, mas dá para entender, né? Tenham todos aí, gente, um ótimo estudo. Procurei ser o mais breve possível nessa aula. E nos vemos aí, tá? Um abraço.